Por favor, pega a palavra de Deus comigo. Abra no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Salomão é responsável por um tempo de prosperidade muito grande em Israel. E ele percebe que não só ele como rei prospera, mas todas as pessoas envolvidas no reino, elas também prosperavam. Só para você ter noção do tamanho da prosperidade daquele reino, daquela época, as pedras de prata eram encontradas no meio da rua. E elas não tinham valor nenhum. Os servos, quando recebiam uma carta de libertação, dizendo, agora vocês podem seguir o caminho. Como eles não trabalhavam a troco só de comida e de teto, eram muito bem remunerados, eles não queriam voltar. Quando as construções acabavam e diziam, agora você pode ir embora, a pessoa se recusava a ir embora. Ela dizia, não, eu quero servir aqui nesse reino para sempre. Então parece estar dando tudo certo, mas Salomão percebeu que as pessoas ainda estão sofrendo, porque existem problemas que não se resolvem só com o dinheiro. Problemas da alma continuam acontecendo em países de primeiro mundo. Alguns até chegam a dizer que a depressão é o mal do século. Quando ele faz esta análise, ele não está falando da economia do país dele. Ele não está falando dos problemas econômicos, bélicos que o país tinha. Não, ele está falando do problema da alma. E este capítulo 4 começa assim no versículo de número 1. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Amém? Salomão possuía uma sabedoria muito grande, mas a sabedoria que ele está avaliando agora, as pessoas debaixo do sol, que são as pessoas da terra, essa sabedoria é uma sabedoria de Deus. Parece até que Salomão está vendo os problemas sociais, dizendo, olha, aquela pessoa ali tem saúde, mas a opressão faz ela chorar quando ninguém está vendo. E sabe o que é pior das pessoas que estão oprimidas no mundo? A força está do lado do problema. A pessoa está perdendo uma batalha às vezes para si mesma, para a doença, para a maldição, para as contendas. A pessoa não consegue vencer o problema sentimental e parece que a força não está com ela. Sempre o problema parece maior. E qual o motivo disso? Porque o mundo não tem consolador. Você acredita que o Espírito Santo vai nos ensinar algo importante nesta palavra? Então eu vou reler o versículo 1 e após mim você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Amém? Crê que a palavra de Deus nos mostra o caminho do verdadeiro consolo de Deus? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a esta palavra do reino. Isso, aplauda ao Senhor. O que o mundo não tem, você terá e permanecerá nele. Aplauda a presença e a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus.
Isso, vamos aplaudir e dizer glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua virtude, a tua graça, o teu poder, e que a tua palavra, com o poder do verdadeiro Consolador, a tua palavra vá, e a sua palavra produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Salomão está percebendo que mesmo num reino tão potente quanto o dele, pois o reino de Salomão era algo tão extraordinário, que durante 40 anos, Salomão não precisou declarar guerra com ninguém. Isso era inédito. Eu sei que isso parece comum, mas o reino de Davi era guerra por cima de guerra. Tanto que no tempo de Davi, as pessoas estavam acostumadas com os tempos que os reis saíam para a batalha, ou seja, isso era constante. No tempo de Salomão, as guerras cessaram, existe paz, o povo está prosperando. Mas Salomão percebeu que as opressões humanas, o que faz o ser humano gemer, chorar, continuam. E como eu já disse, eu repito, é como se o problema fosse sempre maior do que a pessoa. É a pessoa que sai de um problema e parece, como as pessoas dizem hoje, que ela está numa maré de azar tão grande, que ela sai de um buraco e ela entra em outro. E parece que quanto mais ela tenta, até parece que ela está numa areia movediça, que quanto mais ela faz força para sair, mais ela fica aprisionada. Algumas pessoas se sentem assim. E para te falar a verdade, a maior parte das pessoas estão debaixo desta opressão. Desde que o século virou, as pessoas têm denominado que a depressão é o mal do século. Existem crianças com 5, 6, 7 anos de idade que estão sendo tratadas por psicólogos e psiquiatras, porque já se tem suspeita que nesta idade as crianças já desenvolvam a depressão. Imagina quantas famílias oprimidas não estão parecendo que a desunião, a contenda, as discórdias são maiores e a pessoa não consegue vencer. Quantas famílias estão enfrentando um vício e parece que o vício tem mais força que a libertação? Quantas pessoas não estão enfrentando os problemas com a saúde e parece que a doença é mais forte do que o poder da cura? Salomão chega a dizer que muitas pessoas estão vivendo uma vida pior do que a dos mortos. Veja o que ele vai falar ainda no versículo 2. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Porque é como se aqueles que ainda estão vivos, respirando, tendo chance, estão tendo uma vida pior do que a dos mortos. Imagina que coisa, que nível não chegou esta análise. E olha que eu estou falando de uma época onde os preços estavam justos no reino, o povo tinha emprego, se achavam pedras de prata no meio da rua sem valor nenhum, ninguém nem pegava, porque o que valia era ouro mesmo na época de Salomão. Prata já tinha perdido o seu valor, de tanto que o povo tinha prosperado, estava todo mundo com a sua casa, aparentemente estava todo mundo feliz, mas quando ia olhar a alma, todos estavam oprimidos. A primeira coisa para esta angústia acabar e o Consolador ser apresentado, você tem que conhecer quem tem toda a consolação para lhe dar. Então, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 13.
Como trata-se da segunda carta de Paulo a esta igreja, é a segunda vez que ele está se apresentando em carta para este povo. E como toda a escritura é inspirada pelo Espírito, ele vai lembrar de algo importante, vai servir para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 3. Quando achar, diga amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Quando se fala de consolação, não pense que este atributo de Deus, o Consolador, que nós usamos na Bíblia, principalmente para falar do Espírito Santo, não pense que é simplesmente para servir para a pessoa que está de luto. Normalmente, quando a pessoa tem uma grande perda, nós falamos para ela, olha, que Deus te console. Mas a consolação não serve só para isso. A consolação que Deus tem é para que você vença o mal. É para que você se levante, para que o mal não te vença, para que você respire na glória e na graça do Espírito Santo. É para que você conheça o que Deus tem para você. Então, para ser consolado, eu preciso ter o Deus de toda a consolação. Ou seja, o que eu preciso, eu não vou encontrar num trabalho, numa carreira, simplesmente num relacionamento, ou só convivendo religiosamente dentro de uma igreja, como se fosse um meio de convívio social. Eu só vou ter toda a consolação quando eu tiver este Deus que tem toda a consolação. Não pense que Deus, Ele entrega a consolação só para resolver o seu problema. Deus sempre te faz uma fonte dele para jorrar em outras pessoas. E a prova que nós temos no versículo de número 4 do mesmo capítulo aqui, que nos consola de toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Preste atenção nisso. A opressão do mundo, ela é contagiosa. Ela é tão contagiosa que parece que as pessoas estão disputando quem está mais oprimido. Parece que virou uma vantagem de disputa da pessoa falar, você está assim, eu estou pior. Você já percebeu que as pessoas elas disputam isso? Ah, você está sofrendo isso e eu que tenho dívida? Estou com o pé torto. Não olha meu pé não é o meu não. Estou com problema com meu filho, meu trabalho está assim. E a pessoa fica cantando vantagem, que ela é oprimida. E vira uma disputa. Converse e conviva todos os dias com um oprimido, aquela opressão vai contaminar você. O desânimo contamina você. E os oprimidos do mundo, eles continuam oprimidos e oprimindo outras pessoas, desanimando outras pessoas. Algumas pessoas frustradas, elas contam, eu já acreditei igual você, mas isso deu errado para mim, você tem que aprender a não acreditar. E as pessoas às vezes são contaminadas por aqueles que dizem assim, o mundo é assim mesmo. É igual uma pessoa frustrada com relacionamento, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Talvez as suas escolhas foram todas erradas. Não que todo mundo seja igual, talvez você não aprendeu a escolher. Mas quem está oprimido não vê isso. E sem perceber, o oprimido desanima quem estiver à sua volta. Já quem está consolado e conheceu o Deus de toda consolação, sabe, o que falta no mundo tem em abundância no meu Deus.
O que eu não consigo encontrar nas pessoas e nas coisas desta vida, eu encontro na presença de Deus. Aí Deus vem até você, consola você, te faz uma fonte de força, e quem você encontrar vai ser consolado também. Quem estiver caído, você vai levantar pelo Espírito Santo. Quem estiver doente e encontrar você que foi curado, também será curado. O vazio vai ser cheio do Espírito Santo quando encontrar você, porque você dirá: Deus me consolou, me salvou, me redimiu. Vai salvar você também. Com a consolação que fomos consolados, nós podemos consolar os outros. Nunca Deus vai fazer nada só para você. Sempre Ele faz por você, para que você faça por mais alguém. Por isso que uma pessoa salva, ela sempre quer que o outro se salve. Por isso que uma pessoa que realmente encontrou Jesus, ela não quer guardar só aquilo para ela, ela quer que outra pessoa também encontre Jesus. Ah, se você encontrar Jesus igual eu encontrei, sua vida vai mudar. Olha, eu também era assim, desanimado igual você, vivia chorando pelos cantos, mas agora eu fui consolado por Deus. Ele transformou a minha tristeza em alegria, vai transformar a sua também. Ele me salvou, eu estava nas trevas, agora eu estou na luz do Senhor. E mesmo que haja problemas, quem foi consolado agora se posiciona do lado mais forte. Não é o problema mais forte, não é o inimigo mais forte, não é a contenda, não é o mundo mais forte. Maior é aquele que nos consola. O que está conosco é maior, é mais poderoso, e Ele está dentro de nós. Jesus falou que o Consolador é algo tão importante, que Ele iria rogar ao Pai, para que enviasse este Consolador. Você sabe o que é rogar? É implorar. A gente só implora para aquilo que realmente é importante. E eu não estou falando que só eu imploro, Jesus implorou. Por isso que quando você vai buscar o Espírito Santo, você não deve se importar com quem está do seu lado. Você não deve se importar, o que vão achar se eu for lá na frente. Porque Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, para Ele enviar este Consolador para ficar com vocês. Então, se Jesus dava essa importância, eu e você também temos que dar a mesma importância. Por favor, abra no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João. Este capítulo do Evangelho de João é o capítulo do Espírito Santo praticamente. É muito importante você meditar neste capítulo quando puder. João 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Tem pessoas que tiveram uma experiência com Deus e acabou. Tem pessoas que às vezes foram num acampamento, num evento da igreja, dessa igreja ou de outra, e ela teve uma experiência com Deus. Eu não estou dizendo que ela não teve, ela teve uma experiência com Deus. Ela teve um momento marcante com o Espírito Santo, mas parou ali. Para algumas pessoas, a emoção do batismo foi o momento que ela teve com Deus e acabou. Você lembra do teu batismo? Quem lembra? Ih, pastor, nem me batizei, então já se prepara para em junho você se batizar. O batismo é especial, não é? Eu me batizei na época num domingo de manhã. Foi especial aquele dia. Foi importante. Você pode ter memórias com Deus, isso é um testemunho. Mas Jesus falou: vai vir o Espírito Santo. Ele não vai ficar uma reunião com vocês. Não vai ser um evento que você foi. Ele vem para ficar com vocês para sempre. Todos os dias. Nos piores dias, nos melhores dias,
o Espírito Santo, que é o Consolador, que o mundo não tem, estará com você. E às vezes a pessoa tem o Espírito Santo para um momento. Às vezes o Espírito Santo para ela é só naquele momento de emoção, onde ela se arrepiou, onde ela sentiu. O Espírito Santo é o Consolador de todos os dias. E Jesus vai deixar claro, lembrando o que Salomão tinha dito em Eclesiastes 4, 1 e 2, que o mundo não pode receber, porque tem uma barreira entre o mundo e este Consolador. É por isso que aqueles que estão oprimidos, eles não têm força. Lembra que eu falei para você que consolo não é só para o luto, é a força de todo dia, é a fé renovada. E por que as pessoas do mundo não têm o Espírito Santo? Jesus nos explica, versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você pode sentir que o Espírito Santo está aqui, e eu te garanto, tão certo quanto o ar que eu respiro, eu estou falando, me ouvindo, eu sei que você também está a me ouvir. O Espírito Santo está entre nós, mas tem um interesse maior. Hoje Ele quer te encher, e quando você sair por aquelas portas, o Espírito Santo quer ir para a tua casa junto de você. Ele quer estar com você todos os dias da sua vida. O consolo e a força que o mundo não tem, você terá pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Jesus falou, o mundo não tem porque não vê. Fale do Espírito Santo para alguém do mundo, a pessoa, não, isso daí não precisa não, Deus está comigo, e a pessoa fazendo tudo errado. Ela não confessa que precisa, ela não acha que precisa. E o que é que nós precisamos entender? O Espírito Santo, ele já está no meio da igreja, mas ele quer fazer da sua vida uma morada do Deus Altíssimo. O Espírito Santo quer te batizar com fogo hoje, e este encontro fará com que a sua vida mude para sempre, e amanhã não vai acabar não, esta unção vai se renovar dia após dia, e a força que você não tinha, agora terá pelo Espírito de Deus. Quem quer receber isso, diga glória a Deus. É isso que Deus quer para você. Você que não tinha consolo, que vivia aos trancos e barrancos, agora vai ter o Espírito de Deus. Agora vai provar do melhor de Deus, o maior prêmio que é ter o Espírito Santo. Quem quer? E veja o que Jesus nos ensina no versículo 26 ainda do capítulo 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Às vezes a pessoa, ela começa a caminhada dela com Deus, e ela pensa assim, mas eu não sei disso, eu não sei aquilo. Não tem problema. O Espírito Santo sabe de tudo. Pastor, eu não sei como eu vou lidar com a minha família. O Espírito Santo sabe. Pastor, eu não sei como eu vou começar a consertar uma vida que eu vivi no erro muito tempo. O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo está dizendo, deixa eu entrar na sua vida, e eu vou te ensinar todos os caminhos que você não sabe, e quando você estiver prestes a esquecer as palavras de vida eterna, eu vou lembrar você, e eu vou te lembrar as palavras que vai te levar para o céu. Quem quer receber essa ajuda de Deus?
O que é que você tem que aprender? Nós não precisamos saber de tudo. Nós só precisamos nos entregar àquele que sabe de tudo. Ter o Espírito Santo não é você sair só desta reunião cheio da presença de Deus. É amanhã você começar o dia e falar: Espírito Santo, está nas suas mãos. Espírito Santo, eu tenho um problema para resolver. Não sei como vou resolver, mas o Senhor sabe, então vai na minha frente. E Ele vai. Pastor, eu tenho dificuldade com a pessoa da minha casa, a pessoa é iracunda. Você sabe o que é uma pessoa iracunda? É a pessoa que vive irada. Aquela pessoa que você não consegue falar nada com ela porque ela parece uma panela de pressão que vai explodir a qualquer momento. O Espírito Santo sabe como vai tratar essa pessoa. Pastor, eu tenho dificuldade no meu trabalho. Simples. Você não precisa mais resolver. O Espírito Santo vai na sua frente. Ele vai trabalhar junto com você. O Espírito da verdade vai descer na sua vida e vai transformar a sua vida para a glória de Deus. Não pense que o Espírito Santo só é para emoções, momentos. Não pense. O apóstolo Paulo viveu guerras que ele até explicando fica difícil de explicar. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo não podia contar tudo. E mesmo quem estuda a teologia, você lê, relê e você fala assim: nossa, é difícil entender. Só que nesses momentos, ele entendia a força de ter o Espírito Santo. É nesses momentos que você entende. Por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1. Amém? Eu quero ler com você a partir do versículo 1 para você perceber que Paulo estava numa grande batalha. E às vezes a pessoa não sabe explicar por que ela está naquela grande batalha. Até o apóstolo Paulo tinha também esses momentos. Olha o testemunho dele. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão só nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que de mim ver e de mim ouvir. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Já entrou uma pedra no teu sapato? Já entrou? Dói? Incomoda? Você continuou andando ou você tirou? Ora, imagine um espinho na carne. Até hoje tem muitas discussões teológicas, mas nenhuma com argumentos firmes e bíblicos. Só são discussões mesmo de sala de aula. Que é bom a pessoa discutir o que ela acha, as teorias, mas dentro da Bíblia nós não temos.
base de saber se esse espinho era realmente físico, se era espiritual. Nós não sabemos se esse homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sabemos, se era Paulo, se era o testemunho de alguém, não dá para saber. O texto até aqui é uma experiência confusa. Ele está falando, depois dessa experiência, eu fiquei com dor. E o que é que ele fez? O que todos nós fazemos. Senhor, tira essa dor. Resolve para mim. E ele, como um homem de Deus, orou 3 vezes, fazendo o mesmo pedido: Senhor, tira essa dor. Resolve meu problema. Me ajuda. Sabe qual foi a resposta que ele teve? Olha o versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, ó glória, ó glória, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim, em você que crê, habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esta é a aplicação da fé. Paulo falou assim: o meu problema não foi resolvido. Não foi resolvido. Eu orei 3 vezes. Cadê a minha solução? Aí aparece o Senhor e fala assim: o consolo que o mundo não tem, eu vou te entregar. A força que as pessoas não têm, eu vou te dar. A glória que o mundo não pode receber, eu vou descer na sua vida. Não importa a tua idade, não importa o teu caminho lá fora, a partir de agora a sua vida estará nas mãos do Senhor. E nas suas fraquezas o Espírito Santo vai operar. E naquilo que você confessar para Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda, Ele vai te ajudar. E aquela palavra terá validade na sua vida. Diga ao fraco: eu sou forte, não por causa da nossa força ou esforço, mas é porque o Senhor, o Deus dessa palavra, te faz forte em nome de Jesus. Quando Paulo diz: quando eu estiver fraco, mas sincero com Deus, é aí que eu vou estar forte. Quando você entende que confessar a fraqueza é o caminho da força de Deus, a opressão nunca mais vai derrotar sua vida. Satanás nunca mais terá poder de lançar o teu passado, porque quando ele lançar o teu passado, você vai apresentar o teu presente com Deus, e o seu futuro salvo na eternidade vai derrotá-lo em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Deixa eu te explicar algo sobre Paulo, importante, importantíssimo. Paulo foi um homem religioso, estudado, um homem com muita entrada política, porque a religião e a política andavam muito juntas. E ele tinha poder tão forte na política, que um dia ele conseguiu cartas para mandar prender cristãos. E ele achava que ele fazia isso em nome de Deus. Ele achava. E ele foi para Damasco. No caminho de Damasco, Paulo caiu do cavalo. E o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era 12:00, mas aquele que estava falando com ele brilhava mais do que a luz do sol. Ele falou: Paulo, você vai dar murros em pontas de faca? Vai ficar lutando contra mim mesmo? Não, Senhor, eu não estou te perseguindo não. Mas quando você faz algo para um pequenino, você está fazendo a mim, e eu vim cobrar você. Ele ficou cego, mas foi naquele dia que ele enxergou. Ele ficou isolado por alguns dias.
Mas foi naquele dia que ele sentiu o consolo de Deus. Foi naquele dia que ele percebeu o quão perdido ele estava. E agora, o quão salvo e amado ele era. Ele era. Ao ponto dele contar para a igreja em Filipe: olha, eu sei ter muito, tá? Porque ele já tinha sido um homem muito rico. Mas ele falava assim: eu também sei ter pouco. Eu sei ter em abundância, até passar necessidade. Não porque gostava de passar necessidade. É que ele aprendeu que estando em Deus, tudo nós podemos. Naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos. Agora a pergunta é: o Consolador é para qualquer pessoa? De jeito nenhum. O mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Quem é que roga pelo Consolador, pelo Espírito Santo? O Senhor Jesus. É Ele que implora ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em unidade, em sincronismo. O Espírito Santo, quando vem, ele glorifica o nome de Jesus. Porque ninguém fala que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém fala que Jesus é anátema, se não for por outro qualquer espírito, menos o Espírito Santo. O Espírito de Jesus, ele só é dado àquelas pessoas que entregam a vida para Ele e confessam-o como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Esta é a base da confissão de fé e da salvação de qualquer pessoa. Esse é o início de uma jornada que com o Espírito Santo vai durar para sempre. Para sempre. O Espírito Santo é como se desse as mãos para você e falasse assim: vamos andar eu e você. Eu vou te mostrar o caminho. O apóstolo Paulo às vezes falava assim: eu quero pregar em tal lugar. O Espírito Santo falava: não vai não. Aí ele orava de novo: Senhor, eu estou querendo pregar naquele lugar. Pregar, hein? Pregar. O Espírito Santo falava: não vai. Aí o Espírito Santo conduzia ele. Chegou uma hora que falaram assim: eu estou achando que Paulo vai morrer. Revelaram isso. O homem vai ser preso, vai ser morto. Aí todo mundo ficou em desespero, abraçaram Paulo, dizendo: ô Paulo, não vai não. Ele falou: eu vou onde o Espírito Santo me levar. Aonde ele me levar eu vou. Aonde ele não quiser que eu vá, eu não vou. E era uma vida de comunhão com Deus. É a vida que todo salvo tem que ter com o Espírito Santo. É a vida que toda pessoa que entrega a vida para Jesus precisa ter com o Consolador. Salomão parece que estava falando dos nossos dias, vendo a opressão da vida. Pode perceber, o dinheiro nunca sacia, nunca está bom. As pessoas reclamam sempre, sempre tem algo a melhorar. A pessoa que reforma a casa todo ano tem algo para mexer, nunca há satisfação. Estão oprimidas, porque não tem Consolador. Quem entrega a vida para Jesus está do lado mais forte, está do lado vencedor, está do lado do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que nos faz vencer. E não pense que vencer é se dar bem em tudo, tá? Não é essa a proposta do Evangelho. É até quando você estiver na tribulação, você vai estar consolado, firme em Deus. E aí a sua fé vai só crescer em graça, em sabedoria, e não vai ter nada que vai te tirar da presença de Deus. Por isso que ele falou: eu vou chegar a me gloriar nas fraquezas. Ele não gostava de passar problemas. Ninguém gosta.
Mas ele falou: quando eu estou fraco, eu vou para a presença de Deus. A graça me basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A fé funciona para quem tem o Espírito Santo. Para quem que o Espírito Santo é dado? A qualquer pessoa que se dispõe a ser a casa de Deus. A qualquer pessoa que diz assim: Senhor, eu te amo. Você pode dizer que ama-o com as palavras, mas Jesus ensinou: quem me ama, guarda a minha palavra. Guarda. Você vai fazer não o que quer ou o que sente que tem que fazer. Vai fazer o que Jesus ordenar que você faça. Tem coisas que Jesus não vai ordenar a mais porque já está escrito. Por exemplo, Jesus disse que qualquer pessoa que quer ser reconhecida no reino dos céus precisa entregar a vida para Ele diante dos homens. Isso não é para lhe constranger. Isso é para que você se salve. Porque quando chegar no céu, Jesus vai dizer: eu conheço você. Eu conheço você. Seu nome está aqui. E esse vai ser o maior prazer de toda a sua vida. Ser conhecido e reconhecido por Deus. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Algumas pessoas já fizeram isso. Boa parte aqui já estão congregando. Mas quem ainda não fez, precisa, porque é Ele quem faz este pedido espiritual. Não é só a pessoa que canta um louvor. Toda pessoa que entrega a vida para Jesus vai aprender com Jesus a andar com o Espírito de Deus. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, quero fazer isso hoje. Então dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você faça isso e o seu nome esteja escrito no livro da vida e do Cordeiro. É isso que você tem que fazer, entregar sua vida para Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu me afastei. Quando você se afasta, mesmo sem você perceber, você vai deixando de cumprir a palavra. Jesus não quer só ouvir eu te amo da sua boca. Jesus não quer só ouvir uma boa canção. E cá entre nós temos os nossos louvores preferidos. Eu vou cantar essa canção para Deus. Deus não quer só isso. Pelo bem da sua alma você tem que guardar a palavra. E quem guarda a palavra, congrega. Fica firme com Deus, mesmo que hajam muitos desafios, vai ficar firme com Deus até o fim. Pastor, eu não estava firme, mas eu quero estar. Eu me afastei e eu preciso me reconciliar com o Senhor. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, dá um sinal com sua mão direita, que eu quero orar junto com você, para que você se reconcilie hoje. Todos aqui estão firmes com o Senhor? Todos aqui? Você decide se o Espírito da verdade vai ter morada na sua vida. Quando você se dispõe a falar: Espírito Santo, está aqui a casa, está aqui a morada, e é você quem convida o Consolador. A partir do momento que Ele vier, não se preocupe com o amanhã, Ele vai te ensinar. E quando você esquecer, porque a gente aprende e esquece, não é verdade? Tem coisas que esquecemos. O que for importante pela sua alma, Ele vai te lembrar. E o que é importante você lembrar? As palavras do Senhor Jesus, porque nelas contém as palavras de vida eterna. Amém?